Bem, vamos continuar agora com o capítulo 1 do curso de Hermenêutica. O capítulo 1 são os princípios usados na interpretação das Escrituras. Já vimos a parte 1.1, agora vamos ver a parte 1.2, que é o princípio literal, gramatical e histórico, e a parte 1.3, que é o princípio literal, gramatical, natural, simples e óbvio, dando autoridade somente às Escrituras. 1.2, princípio literal, gramatical, histórico. O nome parece muito bonito, a princípio parece uma boa ideia. A ideia de interpretarmos a Bíblia, vendo a gramática e o valor que as palavras tinham na ocasião em que foram escritas. Mas nessa armadilha foi acrescentada a ideia errada de que devemos entender a Bíblia à luz da história das igrejas erradas. Então, essa ideia se tornou universal e com esse nome agora se entende isso. Se entende na base da gramática e da história da interpretação nas igrejas erradas, começando pela Igreja Católica e assim por diante. Então, esse princípio atualmente dá ênfase aos credos denominacionais, aos escritos dos pais da igreja, que na realidade são os pais das heresias da Igreja Católica. Então, atualmente, esse princípio foge completamente do princípio da sola Escritura. Ao invés de basear-se somente na Escritura, baseia-se em coisas, artefatos feitos pelos homens. Então, nós vamos nos prender ao princípio literal, gramatical, natural, do bom senso, da simplicidade e da obviedade, e que dá autoridade somente às Escrituras Sagradas. Tenho aí alguns links nesse slide que você pode ler para se aprofundar mais. A regra de ouro desse princípio é devido a D.L. Cooper, e é a seguinte, eu vou ler. A regra de ouro é essa: quando o sentido simples da Escritura faz senso comum, não procure nenhum outro sentido. Portanto, tome cada palavra no seu significado literal, usual, ordinário e primário, a não ser nos raros casos em que os fatos do contexto imediato, estudados à luz de passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indiquem e exijam o contrário. Então, este é a regra de ouro, a principal regra da hermenêutica. Interpretarmos as Escrituras no sentido comum, usual, habitual das palavras. Dentro deste princípio literal gramatical que dá autoridade somente às Escrituras, surge, porém, a necessidade de se reconhecer que, naqueles raros casos, quando 2/3 da Bíblia somente parecem conflitar, muitas vezes isso ocorre pelo fato de que, dentro do eterno plano de Deus, há etapas contendo algumas diferenças em dois aspectos. Há diferenças em que há alguns aspectos diferentes no lidar de Deus com o pecado. E B, diferenças na responsabilidade que Deus atribuiu ao homem. Como nós queremos resolver essas aparentes diferenças sem jamais fugirmos da literalidade, então há alguns modelos alternativos de explicação e de enquadramento dessas aparentes contradições. Enquadramento com as etapas históricas. São chamados de modelos históricos. Alguns deles sendo bem honestos, outros não sendo tão honestos. E nós vamos nos centrar no modelo da
interpretação literal dispensacional normal. Esse modelo diz que no plano eterno de Deus, é verdade que é um plano só, mas ele se desenvolve em etapas. Como eu tenho um projeto de uma casa, mas você vai me ver em um dia marcando o alicerce, no outro dia você vai me ver lançando o alicerce, no outro dia você me vai ver erguendo as paredes, no outro dia fazendo a cobertura, depois botando as esquadrias, dando acabamento e assim por diante. Então é um plano só, mas há etapas na construção de uma casa. Então Deus tem um plano só para a redenção dos homens, mas esse um plano só tem etapas onde há particularidades em cada uma. Em cada etapa ele tratou o pecado de uma maneira cumulativamente mais severa, que o pecado foi avançando e ele foi tratando de uma maneira adequada ao avanço do pecado, e ele também deu ao homem responsabilidades cumulativas, né? E esse princípio do dispensacionalismo normal nos diz que devemos prestar atenção nas diferentes dispensações. O que Deus ordenou para a dispensação da lei é diferente do que Deus ordenou para a dispensação da graça, das igrejas locais e assim por diante. Vou dar alguns exemplos. Exemplo 1. Parece haver contradição em 3 coisas. O Velho Testamento diz que o local de adoração do judeu era em Jerusalém. Ele tinha que ir ali anualmente, nas festas, e adorar a Deus em Jerusalém, mais especificamente no templo. Mas no Novo Testamento, Cristo, em João capítulo 4, ele ensina à samaritana: a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E depois diz: a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, no Novo Testamento não há um local específico para adoração. E no reino milenar, todos terão que adorar em Jerusalém. Então, aparece que há uma contradição entre A, B e C, mas a solução é tão simples, é que A, B e C são plenariamente, literalmente válidas nas suas respectivas dispensações. A foi válido na dispensação da lei para os judeus, B na dispensação das igrejas locais para nós, os crentes dessa dispensação, e C vai ser válido para o reino milenar. Outro exemplo, em João 4,15, Deus diz que nem sequer se fira o assassino Caim. Ele proibiu toda a humanidade de matar Caim, de vingar o sangue que ele derramou, de executar a sua condenação, proibiu até de se ferir Caim. Mas em Gênesis 9,6, que é somente 5 capítulos depois, já na dispensação do governo humano, quando ele cria o governo humano, depois que Noé desembarca da arca, e ele ordena que todo e qualquer assassino terá que ser morto, obviamente não pelo vingador, o parente do assassinado, mas ser morto pela justiça, pelo governo, pela sociedade. Então a solução é tão simples, vermos que estas ordens de Gênesis 4 e de Gênesis 9 estão em dispensações diferentes. Ela é plena e literalmente válida na primeira dispensação da consciência e é plena e literalmente válida na segunda, que é a dispensação do governo humano. Um exemplo 3. Muitos mandamentos foram dados aos judeus sob a lei e que hoje não se aplicam mais a nós. Vou ler. Primeiro, em Número 15:38, Deus ordena aos israelitas fazerem franjas nas bordas de suas vestes. Ou você que é inimigo do dispensacionalismo, você faz isso na sua calça comprida, no seu paletó? E ordena usar mais um cordão azul sobre essas franjas. Em Deuteronômio 16:16, Deus ordenou todos os homens subir a Jerusalém 3 vezes por ano. E se aplica a nós agora?
Não. Os anciãos de uma cidade tinham que lavar as suas mãos sobre uma novilha morta para exonerar uma comunidade no caso de um assassinato misterioso. Isso é que houve um assassinato numa comunidade, não consegue se descobrir quem cometeu aquele assassinato, então os anciãos lavavam as suas mãos sobre uma novilha morta. Em Deuteronômio 25:5, Deus declarou que um irmão era obrigado a casar-se com a sua cunhada se ela tivesse ficado viúva de seu irmão e ele tivesse morrido sem gerar filho. Nós fazemos mais isso hoje? Não, evidentemente que não. Todos nós somos dispensacionalistas. Quer você queira reconhecer ou não, porque nós não aplicamos todas as coisas de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, etc., a nós. A coisa que você sabe que não se aplicam a nós. Então, nós diferenciamos entre as dispensações que Deus programou. E esses mandamentos não estão mais em vigor. Eles foram dados para servir de um guia para Israel durante a dispensação da lei, até que Deus trouxesse a dispensação da graça, que substitui a lei. E a graça agora é a nossa regra de vida, até a nossa regra de vida, e começou a ser nossa regra de vida depois da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ver agora 1.3.1, o modelo histórico do dispensacionalismo normal ou tradicional. Este modelo é o seguinte: durante períodos de tempo diferentes, Deus escolheu lidar de um modo particular com o homem, no que diz respeito ao pecado e à responsabilidade do homem. Isso vai ser detalhado depois, você pode ver os links que estão nos slides. E o que passou é importante historicamente, mas mais importante praticamente para a gente é daqui para frente. E a dispensação da graça, nós devemos reconhecer, ou a dispensação das igrejas locais, é uma interrupção provisória. É um parêntese dentro do plano do Senhor para a nação de Israel. Deus fez promessas perpétuas, incondicionais a Israel que ele não pode revogar, porque ele empenhou a sua palavra e ele é fiel, ainda que sejamos infiéis. Jeremias 31:31 diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. 33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 34. Todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então Deus prometeu um novo pacto que Israel ainda não está gozando. Israel está sob a ira e a condenação de Deus por ter rejeitado o Messias que veio para salvá-los e ser rei deles. E eles mesmo clamaram: o seu sangue seja sobre nós e nossos filhos. E eles estão temporariamente, provisoriamente, sob a maldição de Deus, mas Deus não revogou a sua promessa infalível e incondicional. Fazer uma analogia: muitos são jovens, não lembro das fitas cassetes, não lembro dos vídeos em VHS, mas procure falar com seu avô, com seu pai, que você vai entender. Então, era uma fita contínua e linear, que passava um filme, por exemplo. E podia estar passando um filme, faltando alguns minutos para terminar, se tiver uma ligação telefônica, alguma coisa, interrompia aquele filme. Depois alguém pedia: olha, eu preciso ver urgentemente esse outro filme. Então você colocava outra fita, via outro filme,
Quando terminava, você podia voltar para ver o restante do primeiro filme. Então, a fita de Israel. Deus profetizou através de Daniel 70 semanas de anos. Isso é, 70 vezes 7, 490 anos proféticos, que são anos de 360 dias. E essa fita passou-se até a semana 69, isso é, 483 anos. E faltavam 7 anos para a vinda do Messias descer a terra e reinar corporalmente, inaugurar seu reino milenar. Mas como Israel rejeitou o Messias, a fita foi tirada de Israel. Entrou a fita da igreja, que eu não sei quando vai terminar. Talvez termine antes de eu terminar essa gravação, antes de eu terminar essa aula. E nós seríamos extremamente felizes, e nós ansiamos por esse momento. Ou talvez demore 100 anos, 200 anos, nós não podemos marcar data, mas um dia virá, onde Cristo retirará essa fita das igrejas locais e terminará de passar a fita de Israel, os 7 anos da tribulação, completarão os 490 anos profetizados e depois virá o reino milenar. Então, esse é o aspecto do dispensacionalismo que nos interessa mais particularmente, porque as outras dispensações passadas já passaram, não vão interferir com a nossa vida. E essas futuras são que vão interferir. Nós devemos viver a cada dia na bendita esperança da vinda de Cristo para nos arrebatar. E se pautarmos a nossa vida e cada dia vivermos dessa maneira, nós faremos muito bem e seremos abençoados. E há um modelo histórico do ultradispensacionalismo que isso nós rejeitamos, porque beira a ser herético. Alguns dos proponentes ensinam que as igrejas locais somente começaram em Atos 9. Que tolice, porque quando em Atos 2, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que foram adicionados à igreja 3.000 homens. Ora, se foram adicionados, a igreja já havia antes de Pentecostes. Você só pode adicionar dinheiro numa conta bancária se ela já pré-existir, se ela já foi aberta. Então a igreja começou antes de Pentecostes. Como é que esse pessoal diz que só começou em Atos 9? Não sei que ideia maluca é essa. Não ganhei contra esse erro. Não é dos maiores. O maior é outro que diz que só começou em Atos 10 com Cornélio. Outro diz que só começou em Atos 13 e eles brigam entre eles. Outro diz que só começou em Atos 28, isso é no final de Atos. Outros proíbem o batismo, diz que não há mais batismo em água. Outros praticam o batismo somente em nome de Cristo. E aí cortar o cabelo, pegar o cabelo fininho e arranjar uma gilete tão fina, um bisturi tão fino, que parta em vários pedaços, parte o livro de Atos em não sei quantas subdispensações. Tudo isso erra, porque esquece uma coisa: sempre há um intervalo de transição e superposição entre as dispensações. Entre uma e a seguinte, não começa abruptamente. Por exemplo, havia a dispensação da consciência. Depois que a primeira dispensação foi da inocência, com Adão antes de pecar. Depois que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus até, de certa forma, ironicamente, diz: você agora sabe o que é bem e mal, use sua consciência para fazer o bem. Seja você o juiz do que... Você não é sábio? Seja você o juiz, escolha fazer o bem. Mas a humanidade degradou-se de forma que eu não consigo conceber. A pior violência de hoje, onde há a polícia, onde há a justiça,
por pior que seja e mais imperfeito que seja a polícia e a justiça, nos compara a um tempo onde não havia nenhuma lei. Então houve uma violência tremenda, coisas horríveis, monstruosas, e Deus destruiu a humanidade para recomeçar com a família de Noé. Quando eles desceram da arca, começou a dispensação do governo humano. Mas houve aquele tempo que eles estiveram na arca, que é um período de transição. E há períodos de superposição, onde ainda não terminou completamente uma dispensação, mas a outra já começou, há uma transição e há uma superposição. Então, nós já tínhamos a igreja, mesmo nos dias em que Cristo andava, era uma igreja andarilha, andando com Cristo, Cristo era o pastor, eles praticavam a ceia do Senhor, praticavam a submersão, Cristo pregava, tinha um culto, tinha até um tesoureiro, né? Era uma igreja, andarilha, sem prédio. Depois, no livro de Atos, nós vemos igrejas, primeiro em Jerusalém, depois em Antioquia, depois em várias cidades, milhares de cidades, mas Israel só desapareceu completamente de cena na Bíblia no ano 70, com a invasão do general Tito, que destruiu Jerusalém, derrubou o templo, não ficou pedra sobre pedra. Então, se Cristo morreu no ano 32 e a destruição de Israel foi no ano 70, então temos 38 anos, né, de superposição, havendo Israel minguando e havendo a igreja local crescendo. Então, basta-nos a certeza, provada dentro da Bíblia, que a instituição da igreja local começou durante o ministério de Cristo. Israel continuou existindo, mesmo sob a condenação de Deus. Israel vai voltar a existir como uma nação abençoada por Deus, crente, uma nação convertida, mas seremos diferentes. Nós, o corpo de Cristo. Israel, a esposa adúltera, arrependida e resgatada e aceita pelo seu noivo e esposo, como é dito no Velho Testamento. O ultradispensacionalismo, ainda mais o de Bullinger, não é sustentado pela Bíblia. Esse Bullinger foi herético, fez muitos discípulos, mas levou o ultradispensacionalismo a extremos que podem ser considerados heresias. Rejeitemos esse ultradispensacionalismo. Também existe uma teoria, que vamos ver que é errada, do dispensacionalismo progressivo. É uma tentativa de acomodação. Ensina que na Bíblia há dispensações, cada uma com as suas diferenças da outra, mas mínimas em relação uma à outra, e não se deve dar diferença a essas mínimas diferenças. As dispensações tratam apenas de uma progressão através de pequenas, quase indistinguíveis evoluções dentro de um único plano divino, em que quase não se nota mudança. E ensina erroneamente que a igreja é uma progressão de Israel, ensina que é uma extensão de Israel e que seremos a mesma coisa pela eternidade, sem distinção. As promessas que vimos em Jeremias 31, de 31 a 34, e principalmente as promessas de Romanos capítulo 11, mostram que Deus continua com o plano de Israel. Deus não liquidou a ideia de Israel. Deus não destruiu a sua criação, Israel. Israel tem um plano para ela, de Deus, vai ser abençoada, e nós, o corpo de Cristo, somos outro plano. Não podemos ser confundidos. Esse dispensacionalismo progressivo conflita com tudo que a Bíblia claramente ensina sobre a grande e eterna distinção entre Israel e as igrejas locais.
então deve ser rejeitado. Passo aí no slide alguns links mostrando que a igreja não é a continuação de Israel. Também há outra teoria errada, é a teoria do pacto ou da substituição ou suplantação. Então, a teologia do pacto vem da ideia de que não há dispensações, não há mudança. Como vimos, isso é um absurdo, porque esses proponentes deviam estar circuncidando os filhos, deviam estar sacrificando cordeiro, deviam evitar usar roupa com 2 tecidos, porque está escrito no Velho Testamento que não podia usar. Deviam estar lavando as mãos de certa maneira, deviam estar guardando a Páscoa, deviam estar guardando as festas de lua nova e lua cheia, deviam estar guardando todas as festas judaicas, seguindo todas as regras cerimoniais. Isso é um absurdo. E eles então ensinam que é um plano único e a nação de Israel jamais voltará a existir como nação. Ensinam que essa nação que agora existe é uma aberração, é uma coisa diabólica ou uma ficção, e que ela realmente nem sequer existe agora e nunca vai existir no futuro, e que só há agora a igreja local. Pior do que isso, ensinam a teoria antibíblica da igreja universal difusa, que abrange todas as igrejas de todas as denominações em todos os países da terra. Essa teologia conflita fortemente com o que a Bíblia ensina, e você pode ler aqui nos slides, pode ler nesse slide, links para vários artigos tratando do assunto. A inconsistência do pseudo-literalismo da teologia do pacto. Ela começa com um disfarce, o fingimento de que as palavras devem ser entendidas no sentido simples, gramatical, histórico, que a Escritura é inspirada por Deus sem nenhuma contradição, que a Escritura deve interpretar a Escritura, que é indispensável que o Espírito Santo ilumine para nós o sentido do texto. Então começa com esses truques, com essas sutilezas, com essas armadilhas, mas na prática modifica tudo isso. Na prática é diferente. Ela ensina o seguinte, que a interpretação da profecia que ainda não foi cumprida é inteiramente inalcançável se for feita literalmente. Então, toda a profecia daqui para o futuro, ela ensina que não é literal. Israel não é Israel, 1000 não é 1000, etc. Depois, ensina que tudo o futuro deve ser interpretado alegoricamente. Então, cria um dicionário que as palavras começam a ter sentidos diferentes, os sentidos que eles, na fantasia deles, inventaram. Depois ensina que a interpretação teológica ou doutrinária, isso é aquilo que a minha teoria preferida diz, tem que prevalecer sobre o método gramatical, literal, histórico. Ensino que o Velho Testamento tem que ser interpretado à luz do Novo Testamento completamente. Se o Velho Testamento diz explicitamente uma coisa, mas eles acham que o Novo Testamento diz o contrário, então eles acomodam o Velho Testamento para a teoria deles. E fica aqui então o apelo que nós usemos a interpretação literal, onde as palavras têm o sentido usual que você encontra em primeiro lugar em qualquer dicionário, onde 1000 significa 1000, todos significa todos, nenhum significa nenhum e assim por diante. Deus não escreve num código secreto. Deus não convencionou para uma meia dúzia de intelectuais que 1000 significa 10, que todos significam uns poucos, que alguns significam muitos e assim por diante. Deus escreveu para ser entendido. Deus não escreveu charadas,
nem enigmas. Deus lhe abençoe, meu amigo, meu aluno, e ponha isso em primeiro lugar na sua mente, que Deus escreveu para ser entendido literalmente. Vamos ver que esse literalmente tem uma pequena variação para as figuras normais de metáfora, as figuras de linguagem.